No vídeo de hoje, apresentamos o mito de Adão e Eva. Esta é uma história importante na cosmogonia das religiões abraâmicas, como o judaísmo, cristianismo e islamismo. De acordo com a história contada no livro de Gênesis da Bíblia, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Sabedoria dos Mestres. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo. O mito de Adão e Eva é uma história importante na cosmogonia das religiões abraâmicas, como o judaísmo, cristianismo e islamismo. De acordo com a história contada no livro de Gênesis da Bíblia, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus. Eles foram colocados no Jardim do Éden, onde viviam em harmonia com a natureza e com Deus. No entanto, eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e como consequência foram expulsos do paraíso. No início dos tempos, quando o mundo era novo e tudo era perfeito, Deus criou o céu e a terra, as águas e os animais, as plantas e as árvores. E então, ele criou o homem, Adão, a partir do barro da terra. Adão foi colocado no Jardim do Éden, um lugar de beleza e harmonia, onde ele podia viver em paz. Mas Deus viu que Adão estava sozinho e decidiu criar uma companheira para ele. Lilith foi criada simultaneamente com Adão, a partir do mesmo barro. No entanto, essa história não é mencionada na Bíblia, e é considerada uma lenda por muitos estudiosos. Segundo a lenda, Lilith era uma mulher forte e independente, que se recusava a ser submissa a Adão. Ela deixou o Jardim do Éden e foi viver sozinha, longe de Adão e de Deus. Lilith diz o nome de Deus em vão, e foge do Jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou retornar ao Éden. Então, Deus fez Adão adormecer, e tomou uma de suas costelas, fechando a carne em seu lugar. A partir dessa costela, Deus formou Eva, e a trouxe para Adão. Adão ficou muito feliz ao ver Eva e disse: "Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher." Adão e Eva viviam felizes no Jardim do Éden, cuidando das plantas e dos animais, e desfrutando da companhia um do outro. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, uma serpente astuta se aproximou de Eva, e a tentou a comer o fruto proibido. A serpente disse que se comessem o fruto, seus olhos se abririam, e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva cedeu à tentação e comeu o fruto, dando também a Adão para comer. Quando Deus descobriu o que havia acontecido, ficou muito triste. Ele expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, e os condenou a viver uma vida de trabalho árduo e sofrimento. Mas mesmo assim, Deus ainda amava Adão e Eva, e prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade do pecado. Como resultado, eles passaram a ser mortais, agora poderiam morrer, foram cobertos por túnicas de peles, e acabaram expulsos do paraíso, já que agora conheciam o bem e o mal. O pecado original é o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Longe do Éden, o casal teve os primeiros filhos da humanidade, Caim e Abel. O livro apócrifo diz que eles sofreram muito após terem saído do jardim, principalmente no primeiro ano após a expulsão. Por várias vezes tentaram cometer suicídio ou retornar ao paraíso. De acordo com a história contada no livro de Gênesis da Bíblia, a serpente que seduziu Eva era uma criatura astuta que Deus havia criado. Porém, em algumas tradições judaicas, Samael foi o anjo que seduziu Eva e concebeu Caim. O que Eva não sabia era que a serpente era na verdade o anjo Samael disfarçado. Samael havia sido enviado por Deus para testar a fé de Eva, mas ele acabou se apaixonando por ela. Ele usou seu disfarce de serpente para seduzi-la e convencê-la a comer o fruto proibido. No entanto, é importante notar que essa história não é mencionada na Bíblia, e é considerada uma lenda por muitos estudiosos. Na Bíblia, Caim é descrito como filho de Adão e Eva. Lilith é uma figura da mitologia judaica que é frequentemente associada ao poder feminino e à escuridão. Em algumas histórias, ela é descrita como a primeira esposa de Adão, antes de Eva, mas ela se recusou a se submeter a ele, e foi expulsa do Jardim do Éden. A história de Lilith surgiu na Babilônia, e foi importada para a tradição judaica. O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. O primeiro registro a falar sobre a vida Lilith foi o alfabeto de Ben Sira,
uma sátira judaica que contém cenas de incesto e até flatulência. O texto humorístico do período medieval conta que Lilith teria sido a primeira mulher do mundo, a primeira mulher de Adão. Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão, e foge do jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou retornar ao Éden. Castigada a ter 100 abortos por dia, Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. A primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumérios há 3000 a.C., com um registro conhecido como o poema Lilitu. Na Babilônia, ela era uma deusa, e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Nos textos babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Star, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte e a doenças sexualmente transmissíveis. Lilith é conhecida por ser um demônio da noite que seduz os outros, o que pode fazer com que os homens tenham prazer em seus sonhos e ajam de acordo com os desejos de seus desejos. Isso significa que Lilith pode ser a causa de um homem infiel. Na mitologia mesopotâmica, Lilith estava associada à figura de um demônio feminino da noite. Nessa cultura, a criatura sombria simbolizava o vento e, portanto, tinha sua imagem relacionada a pragas, mal-estar e morte. Para entrar em contato com seu universo, Lilith usava a água como um portal. Ela é frequentemente associada ao feminismo e é vista como um símbolo de poder feminino e independência, e sua história é frequentemente interpretada como uma luta contra o patriarcado. A história de Lilith foi redescoberta pelo movimento feminista na década de 1960, quando muitas pessoas começaram a ver Lilith como um ícone feminista, que representava rebelião e libertação. Ela é agora considerada não como um ser maligno, mas como uma mulher de poder feroz, que foi desprezada por buscar igualdade e escapar da estrutura patriarcal em que estava presa. Consequentemente, muitos devotos conhecem Lilith como uma das deusas da transformação, incorporando sensualidade. No vídeo de hoje, apresentamos o culto a Lilith, que é uma figura da mitologia judaica, frequentemente associada ao poder feminino e à escuridão. Em algumas histórias, ela é descrita como a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Sabedoria dos Mestres. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo.